Boa noite, gente. Estamos retornando aqui. Eu tô com um probleminha aqui na minha internet. Eu mudei agora de internet. A gente ver se consegue chegar numa live legal, beleza? Vamos esperar nosso amigo Ícaro Nascimento voltar aqui, seminarista. E aí, negão, deu uma travada aí, não foi? Foi, Ícaro. É a internet. Eu mudei agora de banda. Eu botei pra internet do celular mesmo. Sair do Wi-Fi pra gente ver se começa. É, de vez em quando Então acontece isso mesmo. verdade. Vamos começar do começo aí para ficar uma live bonita quando ficar gravada. Tu já se apresentou, Ícaro Nascimento, filho aqui do Cabo, tem a sua vocação, é seminarista, conta-se hoje estudando para ser padre, e quem conhece ele sabe que vai ser um excelente padre. Se A gente Deus sabe o quiser. amor que ele tem pela igreja e está todo mundo rezando por ele. E como eu já disse a ele uma vez, se desistir eu dou-lhe uma pizza. Mas vamos embora. Então, Ícaro, no dia 16 de julho de 1909, foi quando ela foi, como você explicou anteriormente. Explica aí melhor para a gente, para não ficar redundante. Pois é, Santo Antônio, desde que assim foi fundada a cidade do Recife e tudo mais, né? E a gente sabe que naquela época a Igreja Católica tinha, digamos assim, que bem mais relevância do que tem hoje, né? Se hoje tem muita, antes tinha muito mais. Santo Antônio foi declarado padroeiro da cidade do Recife, como também do estado de Pernambuco, né? E posteriormente da Arquidiocese de Olinda e Recife. E aí, depois, Nossa Senhora do Carmo, nessa data, 16 de julho de mil, mil quanto mesmo? Foi 1900, 1909. 1909, Nossa Senhora do Carmo foi Isso. proclamada como padroeira menos principal, como se fosse uma padroeira conjunta. Não é como aqui no Cabo que a gente tem Santo Antônio como padroeiro e São Sebastião como co-padroeiro. Não. Lá é assim, são dois padroeiros, lá no Recife. Santo Antônio é o principal, Nossa Senhora do Carmo também é a padroeira, só que é a padroeira menos principal. Porém, a festa dela é bem maior, né? Por causa da devoção, por causa dos carmelitas e por aí vai. Também a gente tem que dizer que a devoção à Nossa Senhora do Carmo, ela não é só aqui no Recife, não é só aqui no Cabo, não é só em Pernambuco, não é só no Brasil. A devoção à Nossa Senhora do Carmo é mundial, né? Todas as arquidioceses têm pelo menos uma paróquia dedicada à Nossa Senhora do Carmo, muito pela questão dos carmelitas, a gente vai chegar lá depois, a gente vai falar disso aí já já. Oi, Ícaro, é uma dúvida minha, eu acho que é de muita gente também. A gente tem aquela igreja de Nazaré, aqui que fica geograficamente, ele fica no território da paróquia de São Pedro, Isso. de Gaibu. Mas o porquê ela não faz parte da paróquia e sim faz parte do convento com os carmelitas? É porque geralmente as paróquias que têm os religiosos que moram lá, o religioso é que é responsável por aquela paróquia ou por aquele santuário. Vide, por exemplo, o Morro da Conceição. Né? O Morro da Conceição é uma paróquia situada na Arquidiocese, né, ali em Casa Amarela, porém ela é cuidada pelos redentoristas. Vide, por exemplo, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário na Várzea, né, que é cuidada pelos deonianos que moram lá. Vide, por exemplo, a paróquia de Nossa Senhora da Penha, né, lá na Basílica da Penha, que é cuidada pelos franciscanos capuchinhos que moram lá também. Então, assim, quase Mas, toda paróquia que tem os religiosos, ou pelo menos um santuário, ou uma basílica, ou simplesmente uma capela, numa comunidade grande, quando tem os religiosos lá, elas são eles os responsáveis por cuidar pastoralmente da igreja. e pastoralmente e geograficamente, ele faria parte do Vicariato Cabo ou faz parte do Vicariato Recife? Não, não, do cabo mesmo. Cabo mesmo, né? É, Como Como a geograficamente gente tinha, sim. como a gente tinha conversado, perguntado antes,
que o pessoal não entrou, a gente teve um probleminha no início aqui na minha internet. Quem é Nossa Senhora para a igreja? O que significa a imagem de Maria hoje para nós católicos e até para quem não é católico? Porque tem muita gente que a gente sabe que não comunga da fé, mas diz que é católico e tem uma devoção enorme por Nossa Senhora. Só falta frequentar os sacramentos desse pessoal, né? Assim, isso, exato. Falar de Nossa Senhora é sempre um tema que, se você não rezar, se você não contemplar o mistério de Nossa Senhora, fica muito sentimental, né? A minha relação com Nossa Senhora e pronto, e Prio, e é só isso. Mas Maria Santíssima, né? Santa Maria, Mãe de Deus, devia ser falada sempre como aquilo que ela é, né? Ou seja, Mãe de Deus. Quando a gente fala Maria Santíssima, a nenhum outro santo a gente diz isso, né? A gente só diz isso a Maria, a Nossa Senhora. A gente só dirige a ela o título que a gente dá também a Nosso Senhor. Nosso Senhor, Nossa Senhora. Por que isso? Porque Nossa Senhora é a única pessoa do gênero puramente humano, e é bom a gente frisar isso, porque Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, mas também é homem, mas também é Deus. Ele tem as duas naturezas, humana e divina. Então, Nossa Senhora, tendo apenas a natureza humana, ela foi preservada do pecado, preservada pelos méritos futuros de Cristo. Ou seja, já no Gênesis, capítulo 3, quando se dá a queda do homem, ou seja, o pecado original, já depois do pecado original, quando Deus desce, vai lá no Éden e constata, né, faz que Adão e Eva constatem que estavam nus, faz com que eles vejam a vileza, não é, a maldade do pecado, já ali, confrontando a serpente, ou seja, confrontando Satanás, ele diz que enviará seu filho à terra, não é? A descendência da mulher terá uma rixa eterna, uma inimizade eterna com a descendência da serpente, ou seja, os filhos de Satanás são inimigos de Cristo e da igreja. E Deus Pai, naquela época, né, na criação, no Gênesis, Deus Pai já dá esse título a Nossa Senhora de Mãe de Deus, de Mãe do próprio Cristo. Ou seja, de Mãe, capitã, né, tudo aquilo que a mãe representa, dos inimigos de Satanás, dos inimigos da serpente. Então, Nossa Senhora na vida da igreja, ela tem justamente esse papel de mãe e senhora. Né? Mãe, a gente podia dar um ar mais sentimental aqui, né? Um ar mais, digamos assim, afável, porque é a ela que a gente recorre. Um dos títulos de Nossa Senhora, né, é Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos. Ou seja, é ela que nós devemos recorrer como um filho pequeno recorre à mãe. Santa Teresinha do Menino Jesus iniciou uma corrente, digamos assim, espiritual na igreja, chamada de infância espiritual, né? Ou seja, nós nos colocarmos na presença de Deus como crianças, porque crianças agem como nós agimos. Nós não temos muito o tato de fazer as coisas somente para Deus, né? E a criança também não tem o tato de fazer as coisas somente para os pais. Então, como crianças, né? Como que uma pessoinha pequenininha que vai andando, que vai caindo, ou seja, nós com nossos pecados, tentando chegar até Deus, né? E nós muitas vezes caímos e pedimos ajuda a quem? A mãe, né? São José Maria Escrivá, um santo recente, foi canonizado em 2002, ele dizia o seguinte: quando uma pessoa vai andando, uma criança vai andando, a mãe vai lá, está lá de braços abertos acompanhando os primeiros passos, né? E essa é Nossa Senhora na vida do cristão. Se o cristão ele tem Nossa Senhora como essa mãe que está ali de braços abertos, tentando minimizar a queda, digamos assim, ou até evitar, né, que a criança caia. Se o cristão tiver Nossa Senhora como essa figura na sua vida, ele vai muito longe na vida espiritual, ele vai muito longe na sua caminhada rumo à santidade. Porque em Nossa Senhora, só ela recebeu o título de cheia de graça, né? Nela está a fonte de toda a graça. Outro título de Nossa Senhora é sede da sabedoria, né? Então, se nós queremos ser sábios, se nós queremos chegar à santidade, se nós queremos estar perto da sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo,
temos também que estar perto de sua mãe, né? E o outro títulozinho de Nossa Senhora, né, para nós católicos, ou seja, mãe já falamos, e senhora é justamente aquela que é mestra, senhora e mestra de vida espiritual. Se alguém quer aprender a rezar, olhe para Nossa Senhora, né? Nossa Senhora diz 3 ou 4 palavras no Evangelho só, não mais. Nossa Senhora é citada algumas vezes no Evangelho. Ou seja, mas a gente tem que lembrar que durante 30 anos da vida de Cristo, ela esteve lá. Né? E o que é a vida de oração? O que é a vida interior se não contemplar Cristo, olhar a Cristo, ajudar a Cristo, né? Chegar a tocar em Cristo? E quem fez isso mais perfeitamente do que Nossa Senhora, né? Quando a gente diz a uma pessoa, vai com Deus, a gente está dizendo que é limite Nossa Senhora. Né? Porque Nossa Senhora esteve com Deus todos os momentos da vida dela. Né? Desde Verdade. que recebeu da anunciação do anjo até o final de sua vida. Né? Até na hora da cruz, quando Cristo morreu. Mas mesmo assim ela estava com a igreja. E a igreja, corpo místico de Cristo, a tem como mãe e senhora. Né? Mãe da cabeça, né, que é Cristo. Mãe corporal, mãe física da igreja, que é Cristo. E mãe nossa como membros do corpo de Cristo. São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer que seria uma monstruosidade a mãe parir somente a cabeça e não o resto do corpo. Então, se nós somos cristãos, somos membros do corpo místico de Cristo, temos que ter Nossa Senhora por mãe. É imprescindível isso. Tem na Bíblia quando fala: surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. E sempre que a gente fala de sol, a gente remete a Jesus, a Deus. É uma mulher revestida de Deus. E isso é bonito demais. Antes a gente estava falando, aí você falou do santuário de Nossa Senhora da Conceição. Então a minha pergunta é, por que Nossa Senhora tem tantos nomes? Nossa Senhora do Carmo, de Fátima, da Graça, da Conceição, eu vi até Nossa Senhora da Cabeça, desata nós. Então por que tantos nomes, tantos títulos para Nossa Senhora? Um dia desse eu descobri mais 2 títulos, né? Que é Nossa Senhora de Pentecostes e Nossa Senhora do Apocalipse. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum dos dois. Mas é isso. Não é? Então, Nossa Senhora ela tem vários títulos por 2 motivos principais, né? 3, na verdade. Um são os lugares que ela apareceu, certo? Então, Nossa Senhora de Fátima apareceu em 1917 em Fátima, Portugal, na Cova da Iria, não é isso? Então, lá, apresentando-se como Nossa Senhora do Rosário, né? O nome completo da aparição é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Né? Lá ela apareceu e ficou Nossa Senhora de Fátima. Né? Então, o lugar que ela apareceu, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora apresentando-se como a Imaculada Conceição, apareceu em Lourdes. Então, Nossa Senhora ela tem algumas invocações que são pelos lugares que a gente já falou que ela apareceu, certo? Nossa Senhora tem títulos pelo que ela própria se apresenta, ou seja, eu sou a Imaculada Conceição, de acordo com o dogma da Imaculada Conceição. Não é? Nossa Senhora da Rosa Mística, Nossa Senhora, sei lá, desatadora dos nós, não é? Ela que se apresenta lá desatando os nós, tal. Nossa Senhora da Cabeça, segurando lá uma cabeça, né? Nossa Senhora da Penha, por causa do penhor da salvação, e por aí vai. E outra coisa também por causa de nossa própria devoção. Assim, outro exemplo também muito importante é Nossa Senhora do Ó, né? Que ninguém, assim, praticamente a galera não sabe muito que Nossa Senhora do Ó é Nossa Senhora da Expectação, né? Nossa Senhora grávida, né? Quando a gente vai chegando perto do Natal, no finalzinho do Advento, na última semana, na 4ª semana do Advento, a gente começa a rezar as antífonas do Ó, né? Ó sabedoria encarnada, ó Emanuel, ó chave de Davi. E essas antífonas deram origem a Nossa Senhora do Ó, que maravilha-se a Deus, é mais ou menos Nossa Senhora que canta o Magnífica na casa de Isabel, né? Naquele momento, ela glorifica a Deus maravilhada pelos imensos benefícios que ele faz a seu povo por meio dela. Né? Então, Nossa Senhora tem títulos por causa das suas aparições, os lugares que ela apareceu. Nossa Senhora tem títulos por causa de coisas que ela mesma se apresenta. E Nossa Senhora tem títulos, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, né? Que é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que apareceu num rio, né? No rio Paraíba, se eu não me engano, não lembro o nome do rio não. Mas quando apareceu lá, então os pescadores pegaram, né, e
ficou popular a invocação de Nossa Senhora Aparecida. Então são mais ou menos esses os motivos. Se a gente for para o norte do país, tem Nossa Senhora de Nazaré também, que é a mesma Nossa Senhora, só que uma é da cor preta e outra branca. Exatamente. Tem alguma diferenciação ou é só porque a preta foi encontrada no Rio, já estava daquela cor? Eu creio que Nossa Senhora de Nazaré é Nossa Senhora que cuida de Jesus criança, né, no povoado de Nazaré. Quando saem do Egito e vão para Galiléia e ficam morando lá em Nazaré, o que dá origem é o nome de Jesus, né, Jesus Nazareno, né, Jesus de Nazaré. Então, Nossa Senhora de Nazaré é mais ou menos a Nossa Senhora que cuida da infância de Jesus, naquela época, que vai educando Jesus. Estão escutando a Ana Lívia. Você está aí, papai? Ô, Binho, desculpa, eu não te escutei direito, travou aqui. Só escutei a parte que você Pronto. falou de Ana Lívia. Foi a Ana Lívia tá aqui, subiu na janela e papai! É porque Nossa Senhora do Carmo, é pelo meio que apareceu no Carmo, o Carmo é uma cidade. Por Veja quê? só, ainda se a gente for voltar lá no Antigo Testamento, no primeiro livro do Reis, salvo engano, a gente vai encontrar a história do profeta Elias, né? Que é muito famosa, né? Elias que confrontou e depois matou os profetas de Baal, que eram ídolos e tal, não sei o quê. Elias, quando era perseguido por Jezabel, a rainha do rei Acabe, rei de Israel na época, Jezabel perseguiu Elias por quê? Justamente porque ele era o único profeta de Deus naquela época e Baal era o ídolo, né? Existiam os profetas de Baal que Jezabel era partidária, ou seja, adoradora de Baal, de um ídolo. Estava levando Israel por esse caminho e Elias, como profeta, denunciava a idolatria e anunciava o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E por conta dessa perseguição ele fugiu e foi se refugiar no Monte Carmelo, que fica lá na Palestina, né? Na época no reinado de Israel. No Monte Carmelo, Carmelo em hebraico quer dizer jardim, né? Ele foi saciado por Deus, né? Cresceram fontes lá no monte e por aí vai. Depois de Elias, muitos eremitas, né, e principalmente no século IV ou V, né, da era cristã já, depois que Constantino assinou o Edito de Milão, que deixou que o cristianismo, deixou as perseguições ao cristianismo, né, muita gente dizia assim, tá muito fácil ser cristão agora, eu vou sair daqui, eu vou procurar um lugar onde seja difícil ser cristão. Então, foram justamente para os eremitérios e encontraram já um grupo de cristãos que já vivia no Monte Carmelo, né, como o profeta Elias, e tinha como seu patriarca o profeta Elias. E aí lá no Monte Carmelo foi se juntando gente e foi formando uma comunidade, uma fraternidade e depois, posteriormente, uma ordem, né, a Ordem do Monte Carmelo, ou a Ordem Carmelita. Né, existe lá, foi erguida lá, em honra a Nossa Senhora, uma igreja. E essa igreja recebeu o título de Nossa Senhora do Carmo ou Nossa Senhora do Monte Carmelo. Já que depois, lá no século XII, Nossa Senhora apareceu a Simão Stock. Porque no século VIII, no século VII, começaram as perseguições dos muçulmanos, né? Lá na Terra Santa, os cristãos da Terra Santa. E aí os carmelitas que lá no Carmelo já existiam foram migrando para a Europa, né? E da Europa para o mundo depois. Mas nessa perseguição, né, a perseguição dos muçulmanos continuou por séculos afora, né? São Simão Stock, no século XII, recebeu a visita de Nossa Senhora. Ele rezava, preocupado com seus irmãos carmelitas e por todos os católicos, claro, e rezava a oração Flor do Carmelo. E aí Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, dando-lhe o escapulário, né? Dizendo que aqueles que morrerem com o escapulário, ou seja, com o hábito da ordem carmelita, né, cujo escapulário é uma extensão, né, do hábito, aqueles que morrerem com ele serão salvos, né, não participarão do tormento eterno do inferno.
e no mais tardar no sábado após a sua morte. Então, esse título de Nossa Senhora nasceu aí, né? Nossa Senhora dos Carmelitas ou do Monte Carmelo, né? Nossa Senhora do Carmo. E a questão do escapulário, como surgiu? Foi só por conta, assim, quem tiver com escapulário, teve alguma coisa especial para ter o escapulário em si? Então, o escapulário é justamente uma extensão do hábito do hábito da ordem carmelita, né? Então, Nossa Senhora, ao aparecer a São Simão Stock, ela prometeu, né? Fez essa promessa da salvação a quem morrer com o escapulário, né? Então, o escapulário ele tem uma fórmula de imposição, né? O padre, geralmente, preferencialmente, o carmelita, né? Eu tive a graça de, em 2018, na verdade foi o prior lá do convento, né? Quase que Dom José Cardoso, sobrinho, nosso arcebispo emérito, ele impunha em mim o escapulário. Mas aí, quando terminou a missa, ele já estava muito cansado, ele foi deitar. E aí o prior do convento impôs no grupo seminarista que estava lá, né? E aí tem essa imposição. Recebe, filho, um pedaço do hábito da ordem que tem como patrona Nossa Senhora do Carmo e tal. E aí faz relembra-se, né, essa promessa de Nossa Senhora. Na verdade, essa garantia, esse penhor da salvação é dado pelo próprio Deus, né, que por Nossa Senhora envia essa graça por meio de um sacramental, que é o escapulário, né, um sinal visível da graça de Deus. Assim, então, quer dizer que eu, comprando meu escapulário, eu botando, é só um sinal normal. Eu preciso pedir para algum frade, algum padre ou arcebispo fazer essa imposição. Exatamente. Como o tal, né? Exatamente. E aí pode ser qualquer padre, né? Preferencialmente o carmelita, mas pode ser qualquer padre que imponha esse escapulário. Que na ordem franciscana, você mais que eu sabe, você tem que ir recebendo os nós, tem toda uma sequência. Eu pensei que era igual, peguei, comprei o escapulário e coloquei e já estou salvo. Ali, enquanto não tiver bento, né? Em primeiro lugar tem que estar bento. Quando não tiver bento e não for imposto, aí é só um sinal normal, mas aí a imposição é necessária mesmo, realmente. Agora, depois que impor a primeira vez, não precisa impor mais, né? Aí é só pedir para benzer e colocar, não tem problema nenhum. Comprando outro? Se quebrou um e aí já foi imposto, é só comprar outro, pedir para benzer e colocar, sem problema. Então, o escapulário em si eu vou ser o escapulário, então. Na verdade, quando o sinal é só um sinal, só para mostrar que eu recebi essa. Isso. É um sinal externo, né? Por exemplo, quando a gente faz a consagração total a Nossa Senhora, a gente usa uma corrente, né? Uma correntezinha, coloca no braço, na perna. Isso é um sinal externo. O consagrado ele vai ser sempre um consagrado, independente do sinal externo lá ou não. Mas é importante que tenha esse sinal externo, né? E outra, Nossa Senhora pediu que quem estivesse usando o escapulário. Então ela quer realmente que a sua devoção seja estendida, né? Porque é do desejo de Deus que todos os homens se salvem. E se ele pediu a Nossa Senhora, se ele mandou, né, que Nossa Senhora fosse lá a São Simão Stock e revelasse essa promessa de salvação, é porque ele realmente quer que o escapulário seja um instrumento, né, um meio para com que ele salve mais pessoas, né? Aqui nos comentários, Rogério colocou: o escapulário é o cheiro de Maria em nós. E isso é bem bonito também de se dizer assim. Foi muito bonito, muito bonito mesmo. Você falou uma coisa que me chamou a atenção muito, foi a questão do consagrado. E ultimamente a gente vem vendo muita gente sendo consagrado a Nossa Senhora, muita gente por devoção, muita gente, vamos supor, eu não quero estar julgando, também não quero estar falando mal, mas muita gente está entrando na moda. Que o que a gente mais vê é a juventude se consagrando e botando uma corrente e passando cadeado no braço. Mas não é só isso. O que é ser consagrado a Nossa Senhora? Qual é essa responsabilidade de estar levando um símbolo de Maria, um símbolo da igreja? Porque nós, cristãos católicos,
a gente é muito, vamos dizer, perseguido. Exemplo, eu vi Binho tomando uma cerveja com o Ícaro. Eu vi Binho, tá errado, aquelas coisas todas. A gente sabe que tem isso. Então, para nós, cristãos católicos, o que é carregar um símbolo de Maria? O que é carregar um símbolo de Nossa Senhora? Qual é essa responsabilidade? Tu falasse muito bem, né, que é uma moda, né, essa questão da consagração e tal. Mas eu me atrevo a dizer que é uma moda boa, porque Verdade. a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, né, é preciso dizer isso também, porque assim, consagrado a Nossa Senhora todo católico é no batismo, né? Depois do batismo tem um momentozinho, um pequeno rito, ou seja, um complemento do rito, que o padre apresenta a criança a Nossa Senhora e consagra, né? Canta-se a consagração. Mas na verdade esse método de São Luís é consagrar tudo, né? Exatamente tudo. Todos os membros, todos os bens materiais, todos os bens espirituais, tudo que eu tenho está nas mãos de Nossa Senhora. A gente pode pensar assim, com dinheiro fica mais fácil de fazer analogias, né? Então, geralmente a gente tem uma conta, e a conta está gordinha, digamos assim. E aí eu digo, olha, eu não sei administrar esse dinheiro, né? Então não é minha conta. É nem a minha. Mas assim, olha, eu não sei administrar esse dinheiro. Eu vou passar o controle da conta para, sei lá, meu pai sabe administrar dinheiro melhor do que eu, ele vai fazer gerar lucro, vai emprestar para quem for necessário emprestar, vai pegar emprestado se for necessário e vai gerenciando isso aí e depois, quando eu precisar, eu vejo com ele o que é que eu peço, né? Então essa consagração à Nossa Senhora é justamente isso, a gente pega a conta, que somos nós por inteiro, não é? E nossas coisas, ou seja, essa camisa é minha, mas não é minha, é de Nossa Senhora, entende? Eu Então, sei. isso aí faz com que a gente preste atenção no que a gente vai fazer, não é? Se eu for comprar uma roupa, essa roupa não é só de Ícaro, essa roupa é de Ícaro, mas, assim, na aparência, mas é de Nossa Senhora, não é? Esse computador não é só de Ícaro, então tem que ver o que tem nesse computador, né? Tem que ver como é aquela roupa, tem que ver como é que se comporta, né? Então, assim, a gente é falho, nós somos humanos, nós geralmente temos medo de nos consagrar assim, né? Mas a gente tem que ter em vista que o nosso fim último é o céu, né? E Nossa Senhora, sendo uma tesoureira muito, 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 infinitamente melhor do que nós, ela vai saber administrar o que realmente importa. Nosso Senhor no Evangelho diz assim, ajuntai tesouros no céu, né, onde a traça não rói. Então, ela que administra nossos bens. Ela, depois de feita a consagração, de repente ela pode pegar uns bens que ela tem de outras pessoas e colocar na gente, né? Essa pessoa não vai morrer agora, fulaninho vai. Então, o fulaninho é consagrado a mim, o outro também. Mas já que o outro não vai morrer agora, eu vou pegar esses méritos dele aqui e vou emprestar para ele ir pelo menos para o purgatório. E aí dá a graça da conversão, sei lá, no momento da morte, coisa que é dificílimo de acontecer, aí essa pessoa vai e, sei lá, se arrepende, vai para o purgatório. E aí a outra pessoa, quando morre também, vamos ver, é bem piedosa e tal, vai direto para o céu. Nossa Senhora sabe, ela tem o jeito dela, né? De fazer as coisas. E essa consagração é um instrumento muito, muito importante, né? Muito, muito belo dentro da igreja. Que bom que está sendo retomado agora, né? Mas um apelo que eu sempre faço é que seja retomado realmente com consciência, né? Que se faça sim a consagração, mas se faça com consciência. Por exemplo, mas não basta só a minha consciência, né? Basta também que os outros tenham maturidade, né? Esse exemplo que eu dei. Ah, não, eu vi Binho tomando uma cerveja com Ícaro e tal, não sei o que. Não há mal nenhum nisso, né? Se tivesse mal em tomar uma cerveja, ela não tinha sido criada pelos monges e não tinha uma bênção da cerveja, né? Por exemplo, por assim dizer. Eu gosto sempre de mostrar uma foto do Papa Emérito Bento XVI com um copão de cerveja desse tamanho assim, né? Sendo ele alemão, né? Da cultura alemã, né? E obviamente bebia muito, claro, como bom alemão. Né? Mas assim, Verdade. o pecado não é o álcool, não é? O pecado é a embriaguez. Tanto que Nosso Senhor, nas bodas de Caná, transformou água em vinho, não foi água em água. Verdade. E ainda voltando, falando por que uma corrente e um cadeado na No momento discurso. tá, sim, sim. Porque travou Poderia aqui, ser eu já ia qualquer. responder. Tá, pode falar. Pode ser qualquer
São Luís, no final do tratado, ele vai dizer que pode ser qualquer instrumento externo, né? Pode ser qualquer sinal, na verdade, sinal externo. Então pode ser um escapulário, pode ser um anel, pode ser, enfim, o que você queira. Mas deve ser um sinal externo. Por que a corrente? Né? A corrente é o mais usado e é recomendado também por São Luís, porque Nossa Senhora, no momento da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, da anunciação de São Gabriel, ela se apresentou como escrava do Senhor. Né? Eis a escrava do Senhor, ete ancilla domini, disse Nossa Senhora, né? Ou seja, a escrava mesmo, ou seja, nada dela. O escravo não tem posses, né? E é por isso que o consagrado ele se chama escravo de Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora, né? Porque nada dele, ele se consagra a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora tome conta das coisas dele e apresente ele e as coisas dele a Nosso Senhor. Então essa corrente, né? Ela simboliza justamente essa questão do escravo, né? Eu sou escravo de Jesus Cristo. E o que é muita gente hoje se deixa levar pela emoção no momento que escuta a palavra, né? Isso é um mal tremendo na nossa época, né? Dos nossos dias, porque você diga assim, escravo, a galera já associa com coisa ruim, não sei o quê. Mas, poxa, eu estou dizendo escravo de quem? Não é de Deus? Se existe um Deus, eu não sou dele? Se existe um Deus, eu não me pertenço. Se eu creio que existe um Deus e que ele me criou, eu sou dele e nada mais. Então, nada mais justo do que eu me colocar no meu lugar, humildemente dizer eu sou escravo de Deus. E ponto, e acabou. Fez assim a mais perfeita das criaturas, que foi Nossa Senhora. Verdade. Antes de eu chegar nas perguntas polêmicas, eu gostaria de te perguntar o seguinte, a oração do terço. Por que devemos rezar o terço todos os dias? E qual é a diferença? Eu mesmo não sei. Eu sou leigo nesse assunto. Qual é a diferença entre o terço e o rosário? Por que eu devo rezar um rosário? Por que eu devo rezar um terço? Por que o rosário se transformou num terço? Se tem validade? Por exemplo, é para eu rezar um rosário, mas vou rezar um terço. Eu sou preguiçoso. Entende? Entendo perfeitamente. Olha, se fosse uma penitência de confissão, né, aí se você deixasse de rezar um rosário para rezar um terço, sim, seria preguiçoso, né? Mas assim, não tem nada demais. Se você fez um propósito de rezar o rosário todos os dias e de repente só conseguiu um terço desse rosário, ou seja, uma parte dos 3 mistérios que compõem ou que compunham, né, o rosário, que agora são 4 mistérios, né, então não é preguiçoso, né? A gente tem que fazer as coisas de acordo com a nossa capacidade. Nós somos humanos, né? Não somos máquinas, não somos anjos, né? Para fazer as coisas tão perfeitamente assim. Então, como eu falei antes, né? Como crianças, né? Caminhando como criança. Se a criança não consegue andar 10 passos quando começa a andar, né? Ela vai dar 2, 3 e por aí vai, né? Então é o seguinte, o rosário, né? Foi apresentado por Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Dominicanos. E ele começou a propagar a devoção do rosário, que depois se transformou num terço por ficar mais prático de falar dos mistérios, né? Antes de São João Paulo II, existiam somente 3 mistérios: os gozosos, os dolorosos e os gloriosos, né? E depois São João Paulo II acrescentou os luminosos, né? Cada um desses mistérios representa a contemplação de uma parte da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Então, deixa eu te cortar um pouquinho, só para fazer a pergunta que faz parte. Eu não sei a parte dos mistérios. Eu rezei só o Pai Nosso e Ave Maria. Tem validade? Ou eu sei e... para terminar logo, eu não... Porque existe a parte que às vezes a gente peca sabendo. E às vezes uma pessoa que não tem a informação não está pecando. É porque é leigo mesmo. Então, existe assim, eu não sei rezar o terço com os mistérios, falar os mistérios. Exemplo, porque segunda tem um mistério, terça tem outro, quarta tem outro, e assim vai. Mas aí eu não sei dizer. E tem uma pergunta também aqui de Ed, que ele pergunta por que a Salve Rainha é muito importante. Eu acho que ele quer dizer mais importante do que a Ave Maria. Ou tem o mesmo valor? Tá, seguinte. Vamos começar do começo, né?
o terço, né, a questão dos mistérios, é porque toda oração para Nossa Senhora, ela tem como foco Cristo, né? A própria vida de Nossa Senhora tem como centro, tem como foco Cristo, né? Não existe pessoa ou não existe invocação mais cristocêntrica do que Nossa Senhora, né? Do que o terço, do que a Ave Maria, do que a Salve Rainha e por aí vai, né? Então, se a gente deixa de rezar contemplando os mistérios, é válido, perfeitamente, né? Eu vou rezar o texto agora por intenção, sei lá, de Dom Henrique que está no hospital, é até válido. Aconselho até que façam isso, né? Vou rezar o texto aqui por intenção do meu pai, sei lá qual a intenção, né? Qualquer uma, desde que seja boa, claro. Mas assim, se eu rezar contemplando os mistérios, eu faço um 2 em 1 aí, né? É um bônus que Nosso Senhor nos deu. E Nossa Senhora também. Eu faço oração mental, ou seja, eu faço meditação, né, que é um dos tipos de oração, um dos tipos muito importantes de oração, né? Eu contemplo o mistério e eu faço oração vocal, ou seja, eu faço uma oração daquelas que existem, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, Glória ao Pai, jaculatória, né? Eu vou louvando com meus lábios, né? Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, como uma música ambiente, digamos assim, do espetáculo que é a vida de Cristo, né? Eu estou vendo ali o espetáculo da vida de Cristo. E a música ambiente é a Ave Maria. Ou seja, Nossa Senhora está me ensinando com os olhos dela a ver a vida de Cristo. Sei lá, mistérios gozosos. Nascimento de Jesus na Gruta de Belém, terceiro mistério. E eu estou lá rezando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu estou pensando como se reconstruindo aquele momento do nascimento de Jesus, como um personagem, né? Eu me coloco ali no meio dos burrinhos, no meio dos carneiros, sei lá, perto de São José. Peço a São José, que está segurando o menino, para segurar um pouquinho também. E estou ali rezando Ave Maria, né? Então esse é um método, assim, que foi pedido, né? Que Nossa Senhora pediu a São Domingos que fosse ensinado. Mas é válido também rezar, assim, rezando por uma pessoa. Vou rezar o texto por uma pessoa agora. Vou rezar toda a Ave Maria pensando na pessoa. Totalmente válido também, né? E a questão da Salve Rainha e da Ave Maria é o seguinte. A Salve Regina, né, a Salve Rainha, ela é uma antífona, né? Ou seja, ela é uma oração que foi repetida pelos séculos e colocada dentro de outras orações. Então, onde é que se rezava a Salve Rainha, né, desde que foi composta, digamos assim? Na liturgia das horas, né? Depois da última oração do dia, que é a oração de completas, os religiosos, os padres, os seminaristas, né? Os religiosos e os padres são obrigados, os seminaristas são convidados de maneira afável a rezar a liturgia das horas para se acostumarem, né? Então, depois da última oração do dia, que é a oração de completas, rezam-se os salmos, reza-se o canto evangélico, faz-se a oração e depois se reza uma antífona mariana. A Salve Rainha é uma dessas antífonas, mas não quer dizer que seja mais importante ou menos importante do que a Ave Maria, né? A Ave Maria é a oração básica, é como se a gente estivesse aprendendo a dizer mamãe, não é? Mamãe, mamãe, mamãe. É a oração da Ave Maria. A Salve Regina é quando a gente diz assim, mãe, isso, isso e isso, né? Então é um pouco mais elaborada, mas não quer dizer que seja mais importante ou menos importante. É como se fosse a Salve Rainha é como se fosse um beijo mais demorado na bochecha de Nossa Senhora e a Ave Maria é um cheiro rápido dizendo que eu vou embora ou que eu vou fazer alguma outra coisa. Chega, verdade. Boa explicação. Nós católicos adoramos imagens. Vou fazer logo uma pergunta em duas. Nós católicos adoramos imagens e já que o tema é Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora em si, e também um pouquinho das bodas de Canaã, que a gente vai entrar, e também intercessão de Nossa Senhora. Qual o poder da intercessão de Nossa Senhora em nossas vidas? Certo, vou começar da primeira de novamente. A gente deveria ensinar a todas essas pessoas que vêm com essa objeção, né, de católico adora imagem ou católico adora Maria, né? A gente devia ensinar essas pessoas duas coisas, duas diferenças fundamentais. Uma é, primeiro, explicar, né, o que é um ícone e o que é... Eu falei, no início eu falei do profeta Elias, né, que combatia os profetas de Baal, que eram ídolos. E agora eu queria que todo mundo aqui relembrasse
Aquele episódio do bezerro de ouro, né? Que Moisés vai lá em cima, no Monte Sinai, né, buscar a tábua dos mandamentos com Deus. E Moisés estava demorando muito. E aí fizeram um bezerro, né, e disseram, olha aqui Israel, teu Deus que te tirou do Egito, vem adorá-lo. E colocaram aquele bezerro no lugar de Deus. Isso é um ídolo. Né? Eu tiro Deus do lugar dele na minha vida e coloco outra coisa, outra pessoa. Né? Isso pode acontecer com uma coisa, por exemplo, o dinheiro. Quantas pessoas não têm por ídolo o dinheiro? Né? Tiram Deus do trono dele, do seu coração e colocam o dinheiro. Eu posso colocar outra pessoa, uma criatura, um ser humano, um cachorro, sei lá, uma roupa, qualquer coisa eu posso colocar no lugar de Deus. Né? E a gente devia também ensinar a questão do que é um ícone. Na casa da minha avó, hoje, como eu disse no começo da outra, né, que travou, minha avó completaria mais um ano de idade. E na casa dela tinha um retrato do pai dela, uma pintura, um desenho, né? Aqueles retratos antigos. Não sei se tu lembra. E esses retratos antigos ficavam pendurados na porta da escada, né? Na ponta da escada, no final da escada, no começo. E aí a gente olhava assim, ô vovó, quem é esse? Não, é meu pai. E ela começava a contar os feitos do pai dela, né? E aí a gente olhava para aquela imagem, né, para aquele desenho, para aquele quadro, com admiração. Né? Isso é um ícone. Se a gente dissesse assim, vamos mudar de perspectiva. Um ícone do futebol mundial. Né? Messi, exemplo. É um ícone, é uma pessoa assim. Cristiano Ronaldo. Pois é, não, qualquer um, né? Pelé, sei lá. É um Kaká, não sei. Mas assim, uma pessoa que teve uma relevância tão grande, não é? Que chegou a ser um ícone. Ou seja, que falou de futebol, falou dela, você lembra do futebol. Não é assim? Então, os santos, né, são ícones. Você falou, por exemplo, de São Francisco, você falou de Santo Antônio, você automaticamente se lembra Deus. Não é? Então, o ícone é essa janela que leva a gente a Deus. É essa seta no meio do caminho tortuoso que nos levam a Deus. Não é? E tu falasses uma coisa aí importante, que é o retrato na parede. Uhum. É uma coisa que hoje em dia muita gente está tirando os retratos das paredes. Retratos de familiares, essas coisas, e cai sei lá, às vezes cai até no esquecimento. E isso também está acontecendo muito. Na minha casa mesmo, eu acho que parece uma igreja. Que eu tenho logo uma imagem de Nossa Senhora do Carmo na porta de casa, eu comecei a namorar com Paloma na frente da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Tem a Mãe Rainha, que minha avó recebia sempre em casa. Tem a Sagrada Família. E às vezes eu entro muito em casas e a gente não vê mais isso. Não vê mais as imagens dos nossos santos. Não vê mais as imagens que representam e que levam a Cristo. Isso é muito... Só para fugir um pouco do que tu estava falando, é muito triste. Pois é. E com isso também a gente está tirando as imagens dos nossos familiares também de dentro de casa. Colocando paisagem. É justamente isso, porque quando a gente olha para uma imagem, né, por exemplo, sei lá, Santa Teresinha do Menino Jesus, a gente olha para ela e pode dizer assim, olha, minha irmã, né, é um retrato de família. Né? O que é a Igreja Católica se não for uma grande família, né, multissecular, né, bimilenar, sei lá. Né? Eu tenho a família, eu posso dizer que os santos são meus irmãos, né? Então eu tenho ali a imagem do meu irmão ali do lado. Quem é São Francisco? São Francisco é meu irmão, que está lá já junto de Deus, por tudo que ele fez aqui na Terra, né? Que merece um lugar honroso, que merece uma lembrança dessa, né? E que pode sim, já que ele está contemplando Deus, por que eu não posso pedir que ele interceda por mim? Da mesma forma que eu posso pedir que tu interceda por mim, né? Que tu reze por mim. Não é assim? Então, se tu que está aqui na Terra pode rezar por mim, quanto mais São Francisco, que já está contemplando a face de Deus. E se alguém disser que ele não está contemplando a face de Deus, é melhor fazer uma releitura daquilo que acha que é Deus, né? E daquilo assim, que acha que é o ser de santo, né? Exatamente, pois é. Entender o que é um ícone e o que é um ídolo é fundamental na vida de um católico, né? Até para a nossa própria vivência mesmo, até para o nosso próprio crescimento espiritual, né? E a questão de Nossa Senhora é o seguinte,
a gente tem 3 tipos de culto dentro da Igreja Católica, né? A gente cultua de 3 formas. Da ordem crescente, o culto de dulia, né? O culto de hiperdulia e o culto de latria, certo? E agora na ordem decrescente, o culto de latria é somente para Deus, né? É aquele culto de adoração, de total submissão a Deus. Eis a escrava do Senhor, diz Nossa Senhora. Eu sou escravo de Deus. Eu só adoro a Deus. Eu só me prostro perante Deus. Só a Ele eu devo a minha vida. Só a Ele eu devo todo o meu coração. Descendo. É por isso, por exemplo, que quando tem um ídolo, a gente chama de idolatria, né? Idolatria a quem não é devido ao ídolo. Eu tenho o culto de hiperdulia, que esse é somente para Nossa Senhora. Eu reconheço que Nossa Senhora só teve ela igual a ela. Deus só criou uma Virgem Maria. Só criou uma criatura dotada totalmente de graça, repleta de graça. O anjo, quando chega na casa de Nossa Senhora, ele diz cheia de graça, repleta de graça, né? Em latim, gratia plena, ou em grego, que caritomene, né? Ou seja, repleta de graça. Em toda a Escritura, somente ela recebe esse título. Somente ela recebe o título de Santíssima, né? Porque ela estava repleta de Deus. Somente ela é isso. Então nós veneramos Nossa Senhora, nós amamos Nossa Senhora com um carinho muito especial, né? Eu não amo a minha mãe do mesmo jeito que eu amo meus irmãos. Então eu amo os santos como meus irmãos mais velhos, né, como meus exemplos, mas a minha mãe ela tem um lugar especial no meu coração. Então esse culto de dulia que a gente dá aos santos, essa veneração amorosa, fraternal, respeitosa com os santos, é como a admiração de um irmão mais novo para um irmão mais velho, para um exemplo. Imagine aqui um menino de 3 anos que está começando a conhecer o que é a vida e vê na parede a foto do seu irmão mais velho que morreu em batalha defendendo a pátria. Esse irmão ele vai ser um exemplo na vida dele. Um exemplo de homem, um exemplo a seguir, e por aí vai. Da mesma forma que eu, Ícaro, olho para a imagem de Santo Antônio e eu tenho assim, dessa forma. Mas quando um menino pequeno de 3 anos vê na parede o retrato da sua mãe, ele se enche de amor, de carinho, de afeto. Então, é assim que o católico ele deve ver Nossa Senhora. Essa diferença entre Nossa Senhora e os anjos. É claro que existe a diferença, por exemplo, da intercessão, do poder de intercessão. Nosso Senhor Jesus Cristo ele atende um santo, claro, obviamente, porque a vontade do santo está unida dele, mas ele vai atender muito mais rápido, digamos assim, a sua própria mãe, porque a vontade dela está intrinsecamente unida a ele. Nossa Senhora, antes quando, vamos dizer assim, quando um pensamento chega na mente de Cristo, claro, só analogia, Nosso Senhor Jesus Cristo está em outro plano, digamos assim, e Nossa Senhora também, na eternidade, e nós estamos no tempo. Quando o pensamento chega na mente de Cristo, Nossa Senhora já quer aquilo, já deseja, já sabe o que é também, por causa da intimidade. Lembremos que a carne de Cristo, que hoje está glorificada nos céus, o corpo glorioso de Cristo, ele herdou de Nossa Senhora. O corpo e o sangue, ele teve todo de Nossa Senhora. O DNA de Cristo é totalmente o DNA de Nossa Senhora. É o tipo sanguíneo. Pois é, o tipo de cabelo. É como se Nosso Senhor Jesus Cristo fosse uma cópia masculina de Nossa Senhora, Então essa intimidade ela ainda existe, porque Nossa Senhora tem corpo lá nos céus e Nossa Senhora tem corpo lá nos céus. Então é mais ou menos isso aí. E quando a gente falou da boda de Canaã, que foi o primeiro milagre que foi vindo de um pedido de Nossa Senhora. E muitas vezes aí não aceita quando a gente entra em debate. Às vezes que eu até estou evitando, não estou nem ligando mais, que eu vi até uma live, se eu não me engano, foi de Jorjão, da Cairóis, ou foi de Tainá, que ela dizia que Nossa Senhora não precisa de defensor, porque ela já é acima de tudo. A gente está brigando em vão, ela aceita todo mundo como filho, independente de quem for. Mas ainda tem aquelas histórias, o caminho só é a Deus, por causa disso, Deus. Eu disse, então por que Jesus naquele dia fez o vinho a pedido de Maria? Transformou água em vinho a pedido de Maria. Então, a gente vê um pouquinho dessa intercessão. Nada no Evangelho está lá por acaso,
se as bodas de Caná estão lá, é justamente para mostrar a onipotência da intercessão de Nossa Senhora. Ela pode tudo. Ela pode realmente tudo. Ou seja, o que ela pedir, Jesus Cristo faz. A grande questão é que ela nunca vai pedir algo que esteja contra a vontade de Deus. A grande questão é justamente essa, né? As bodas de Caná vêm para expressar realmente isso. Nosso Senhor vai dizer assim, mulher, aí a galera diz assim, faltou com respeito a Nossa Senhora. Ora, Jesus Cristo sendo Deus, como é que ele podia faltar com respeito ao quarto mandamento, que é honrar pai e mãe? Né? Já tira daí. Então, mulher, já liga a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. Ou seja, o Evangelho está no meio da Sagrada Escritura. Então, você pega, Nosso Senhor diz assim, mulher, então ele liga ao começo e ao fim. Lembremos que Nosso Senhor Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Tem esse paralelo bonitinho aí. Então, mulher, que ainda não chegou a minha hora, não é? Então, Nossa Senhora olha para ele, olha para os funcionários lá, né, do casamento e diz assim, olha, façam o que ele vos disser. Se ele disser para não fazer nada, não faça. Né? Em outras palavras, é isso. Está nas mãos dele. Se ele quiser, ele vai fazer. Mas, filho, é um pedido meu. Faz. Os noivos não têm mais vinho. Não é? É como se Nossa Senhora olhasse para a nossa vida e dissesse assim, olha, filho, ele não tem mais capacidade de seguir em frente no caminho da vida espiritual, né? No caminho rumo ao céu. Aí Nossa Senhora vai dizer assim, olha, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Ela faz, não, mas assim, a gente sabe, aqui pra gente, né? Filho, tu és onipotente, né? Então, dá um jeitinho, né? Faz aí, dá um pouquinho mais de ânimo. E aí Nosso Senhor vai lá e dá. Por quê? Ele quer que todo mundo se salve. Né? E Nossa Senhora também quer isso. Lembremos novamente, a vontade de Nossa Senhora está intimamente ligada à vontade de Deus. Jamais Nossa Senhora ia querer algo que Nosso Senhor não quer. Então, pedindo a Nossa Senhora, garantia, agora, tem que saber o que vai pedir, né? Mas assim, Maria, eu queria ganhar na loteria. Ela vai dizer, filho, pelo amor de Deus, se você ganhar na loteria, você vai se perder. Você vai fazer da sua vida um inferno e vai para o inferno. Então é melhor que não ganhe. Agora você diz, mãe, eu queria um pouco mais de graça para aguentar a aprovação. É óbvio que você vai ter. É óbvio. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Simples assim. E assim, Nossa Senhora sempre me emociona muito falar de Maria. Que eu vivi a situação de um assalto, eu entrei num assalto e estava escutando Fiat da banda Dom. Eu entrei num assalto sem saber, entrei em um depósito de bebidas para comprar uma pastilha que eu estava indo para a faculdade e de repente entrei e estava tendo um assalto, todo mundo deitado no chão. Eu olhei para baixo, pensei que era alguma coisa, o cara botou um revólver na minha cara e eu só rezava a Ave Maria. Nisso, para um resumo rápido, que o assunto da live não é isso, e depois eu te conto pessoalmente, começou a ser espancado, todo mundo dentro do mercadinho e eu rezando a Ave Maria. E nesse tempo, fazia poucos dias que eu tinha sofrido um acidente e quebrei a costela. E bateram em todo mundo, menos em mim. Roubaram todo mundo e menos a mim. Quando eu fui, estava tendo o cerco de Jericó, fui para a missa com o Padre Lion. O Padre Lion disse, você que estava em um assalto, Maria lhe blindou. Então a gente vê a intercessão de Maria, de Nossa Senhora. Eu sempre me emociono muito falar de Maria. Sempre a gente sente aquele amor de mãe, sente que a gente tem uma mãe. Eu acho que a gente tem 5 minutos para acabar a live. Eu vou te fazer 2 perguntas, daquelas rápidas, e depois você deixa um recado. Beleza. A primeira, falar um pouquinho de Nossa Senhora em Pentecostes, porque eu estou aqui representando o grupo que eu participo, a Renovação Carismática Católica, que é não vou dizer o foco, é o Espírito Santo, mas faltou a palavra agora, o carisma, né? Que nosso é o Espírito Santo. E também, qual é a espiritualidade a qual Nossa Senhora do Carmo nos chama a seguir? Para a gente fechar o dia dela com chave de ouro, e depois tu deixa aí uma mensagem. Pode ser que eu faça, está terminando, mas vamos embora. Então, faltar 1 minuto, aí tu me diz, tá? Que eu vou tentar resumir as duas respostas em uma. É porque só aparece pra mim quando falta 30 segundos. Ave Maria, aí tu me avisa, vai. Tá. Olha, seguinte, em Pentecostes, a igreja toda, se resumia aos apóstolos e aos discípulos, certo?
os 11 apóstolos estavam reunidos ao redor de Nossa Senhora e os discípulos também estavam lá, ou seja, a igreja primitiva, né, estava lá. Então, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e dali foi a expansão da igreja, quando a igreja estava reunida em torno de Nossa Senhora. Ou seja, da mesma forma que Cristo se encarnou no seio da Virgem Maria pelo Espírito Santo, a igreja se encarnou na terra a partir de Nossa Senhora, quando o Espírito Santo desceu sobre ela e sobre os apóstolos, né? Então, a centralidade da nossa fé, obviamente cristológica, trinitária, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Tem um modelo, que é Nossa Senhora. E é esse modelo que nós devemos seguir. É também um dos títulos dela, né? Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo. É, exatamente. Então, ninguém tem mais intimidade com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo do que a própria Nossa Senhora. Né? E se nós queremos ter intimidade com as três pessoas da Santíssima Trindade, ou seja, intimidade com Deus, devemos aprender com Nossa Senhora. E é esse tipo de espiritualidade que nos chama o título de Nossa Senhora do Carmo, né? Vamos lembrar, Carmelo quer dizer jardim. Então, Nossa Senhora do Monte Carmelo, ela nos chama a olhar para dentro de nós, não é? Como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, dois grandes santos reformadores do Carmelo, não é? Um escreveu, São João da Cruz, A Subida do Monte Carmelo, e a outra escreveu o Livro das Moradas, né? As 7 moradas, ou o Castelo Interior, né? Ou seja, nos convida a olhar para dentro de nós, onde Deus habita, né? Não vamos esquecer que, pelo batismo, Deus faz morada dentro de nós. Nós temos o selo indelével, não é, do batismo. Nós somos filhos de Deus, nós temos a filiação divina. Então temos que olhar para dentro de nós, esse jardim, né, em que Deus habita e que tantas vezes é maculado, está cheio de lixos por causa de nossos pecados, de nossos vícios. Né? Então, o título de Nossa Senhora do Carmo nos chama a espiritualidade de conversão, de contemplação, né, e de vida interior, né, de fazer direitinho os nossos momentos de oração, nós fazemos direitinho nossas obras de piedade, nós estamos sempre com o olhar voltado, como diria Santo Agostinho, que Deus habita no interior íntimo meu, ou seja, no interior do meu íntimo, no mais íntimo do meu íntimo, é ali que Deus habita. Né? Santa Teresa também tem um poema que diz assim, se acaso perderes Cristo, achares que não vês mais Cristo, olha para dentro de ti, né? Porque ele diz assim, alma, buscar-te-ás em mim, e a mim, buscar-me-ás em ti. Né? Então, a espiritualidade carmelitana, né, de Nossa Senhora do Carmo nos chama a praticar essa contemplação, a adubar o jardim, que é a nossa vida interior. Amém. Resumir. Pra gente, hoje mesmo foi muito triste quando eu liguei a TV e vi falando de Nossa Senhora do Carmo, já ia sair para Nossa Senhora da Conceição, e vi que não teve procissão. É muito difícil esse momento que estamos cada vez mais juntos com as nossas famílias e distante também das nossas famílias e de todo mundo. Qual seria a mensagem que você deixaria? Antes da mensagem, eu gostaria de te agradecer por essa live, que para mim não foi uma live, para mim foi uma escola hoje aqui. Eu fiquei muito feliz em participar desse momento cheio de graça contigo. Mais um momento de formação para nós do grupo de oração, para todas as pessoas que estão assistindo a live. A gente diz que a live vai ficar aqui gravada no nosso Instagram, para a hora que vocês quiserem assistir, vai estar lá. E muito obrigado mesmo, Ícaro, de coração. E qual era a mensagem? Vou fazer duas perguntas. A primeira, no final, para você deixar uma mensagem, e o que significa Nossa Senhora na tua vida e na tua vocação dentro do seminário? Resumindo, né, Nossa Senhora é mãe. Né, então, lá no seminário, né, minha mãe aqui no Cabo, então lá no seminário era minha mãe. Quando eu peço um conselho materno, quando eu preciso correr para os braços da minha mãe, é ela que eu recorro. Né? E assim deve ser com todo católico, com todo cristão, eu diria, né? Se um protestante começasse a ir à missa todos os dias e a rezar o texto todos os dias, ele não seria mais protestante. Então, 30 segundos. É isso aí. 30 segundos. Então, rezemos sempre a Nossa Senhora, né? Olhemos para ela como modelo de oração, como modelo de vida, como modelo de relação com Deus,
né? E fiquemos todos com ela, né? E com o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Amém. E que Nossa Senhora seja sempre a nossa